Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos mais uma aula, né? E a matéria hoje é apologética. Eu vou começar no capítulo 6 do seu material impresso, e falando aqui da apologética e o Antigo Testamento. Bom, temos primeiro a definição. Apologética é a ciência ou disciplina racional, inteligente, tá? Que se esforça para apresentar a defesa da fé religiosa, existindo dentro e fora da igreja. Conforme eu já expliquei para vocês, a apologética é uma matéria comum, né? Que é usada também fora da igreja para outros tipos de defesa também, defesa de texto, defesa de posicionamento, ideologia e por aí vai. Tá? No nosso caso, a apologética bíblica ou apologética cristã é uma defesa da fé, uma defesa do cristianismo. Né? O termo é usado em contraste com polêmica, né, que é um debate efetuado entre cristãos a fim de determinar a verdadeira posição cristã sobre alguma questão específica. Tá? Ela é em contraste, né? Não é o contrário, mas é em contraste com isso aí. Presumivelmente, a apologética aborda questões defendidas por alguma fé religiosa específica, né, como o cristianismo, né, mas que são negadas pelos incrédulos. Tá? No uso comum, a palavra é usualmente empregada para indicar a defesa do cristianismo mesmo. Tá? Ela é bem mais utilizada nesse sentido aí. Positivamente, a apologética tenta elaborar e defender uma visão cristã de Deus, da alma, do mundo, uma visão apoiada por raciocínios reputados capazes de convencer os não cristãos da verdadeira, né, da veracidade das doutrinas envolvidas na defesa. Tá? Negativamente, trata-se de unir esforços para antecipar possíveis pontos de ataque defendendo as doutrinas cristãs contra ataques à palavra de Deus. Tá? Isso pode ser antecipado. Né? Muita gente faz isso. Né? Muitos apologistas fazem a sua defesa da fé mesmo sem estar sendo atacado. Tá? O termo vem do grego, né, apologia, que quer dizer defesa, né, uma resposta ao ataque, no caso. Tá? Que no caso da apologética pode ser usada sem ter o ataque também. Bom, alguns fazem a oposição a qualquer defesa da fé cristã, supondo que o conhecimento da verdade por meio da revelação é perfeito. Então tem algumas pessoas que são contrários a essa defesa que nós estamos falando aqui, tá? Que a revelação é suficiente e não requer qualquer raciocínio humano, segundo eles, né, em sua defesa. Porém, a ideia que a revelação é coada por mentes humanas é perfeita, né, capaz assim de produzir um perfeito corpo de verdades conhecidas, não passa de um dogma, tá? Que é um dogma formulado pelo homem e não uma doutrina da própria Bíblia. Tá? De fato, essa ideia é uma apologia em favor de um dos modos. Ou seja, a pessoa que defende que a apologética não é uma matéria necessária, que essa matéria aí através da revelação isso é perfeito, ele está fazendo uma apologia, uma defesa do ponto de vista dele também. Isso também é apologética, tá? Mesmo sem saber, ele acaba fazendo isso aí, tá? Bom, em quaisquer circunstâncias, agora eu estou na página 94 do seu material impresso, tá? Vocês estão acompanhando aqui, né? Em qualquer circunstância, né, que algum argumento é apresentado nas escrituras, não diretamente alicerçado sobre algum texto de prova dentro da Bíblia, é uma apologia dentro dos livros sacros. Tomemos como exemplo o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Tá? Paulo mostra a culpa e a impossibilidade de defesa dos pagãos diante da mente divina. Ele compara aí, né, e coloca que o homem é culpado, né, e é impossível se defender, né, diante da mente divina, que é muito poderosa. Ele erige, ele levanta, ele apresenta uma apologia em favor de certas ideias básicas, e muitos capítulos da epístola de Paulo, das epístolas, das diversas, podem ser encarados por esse prisma, que é uma apologia, uma defesa que ele está fazendo aí do texto, né, do cristianismo.
Bom, motivos bíblicos em favor da apologética, da defesa, tá? Lembrando o trecho de 1 Pedro 3,15, que está aqui, né, faz essa declaração direta, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Fica entendido, subentendido, que essa resposta aí do texto conterá raciocínio acerca da fé e não apenas textos de prova extraídos da Bíblia, tá? Então vai ter que ter aí nesse versículo fica subentendido que a pessoa vai ter que estar preparado para responder a quem pedir a razão da esperança que é em vós. Então isso envolve raciocínio, tá? Segundo salientamos aí, né, acima, no Novo Testamento há muita apologia, tá? E em certo sentido, o próprio volume sagrado aí do AT é uma apologia em prol da nova religião em conflito com o antigo judaísmo e com o paganismo, tá? O cristianismo enfrentou um sistema helenizador. Lembra que eu falei para vocês o que é helenizar? É os gregos, né? Os gregos, eles traziam junto com as suas conquistas, eles traziam a sua cultura, a sua língua, traziam um sistema todo. Esse sistema é chamado de helenismo, tá? Então o cristianismo enfrentou um sistema helenizador, porque ali já tinha passado, né, antes do cristianismo, já tinha vindo o Alexandre o Grande, conquistado a região toda ali, né, 300 anos antes de Cristo, né? E já no tempo dos romanos, que já é no tempo de Cristo, 65 anos antes de Cristo para cá, né? Até no cristianismo já eram os romanos que estavam dominando a região, né? E nesse período já tinha o sistema helenizado que os romanos nem interferiram, ou seja, todo mundo ali sabia grego, inclusive a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego por esse motivo, tá? Então, junto com essa helenização tinha a filosofia. Aqueles filósofos, grandes filósofos gregos, né, a maioria deles operaram ali entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles 400 anos, ou seja, no tempo do Império Grego e depois do Império Romano, anterior ao cristianismo. E aí eu estou falando de Platão, eu estou falando de todos aqueles grandes filósofos que mais conhecidos, né, do mundo grego ali, tá? O cristianismo enfrentou esse sistema, tá? Esse sistema helenizado. E no 17º capítulo de Atos, no Atos 17, Paulo não hesitou, afirma aqui que Paulo escreveu Atos, né, em apelar diretamente à apologética, utilizando argumentos filosóficos, procurando convencer os atenienses. Aqui ele usou argumentos teológicos, filosóficos para defender a sua fé. Foi no Atos 17, foi naquela passagem que ele fala ao Deus desconhecido. Ele viu um monumento ao Deus desconhecido e usou ali o sistema de adoração deles e o sistema filosófico para fazer uma defesa da fé e tentar convencer os atenienses, tá, do evangelho da palavra de Deus. O evangelho de Lucas, então, é uma apologia escrita para um oficial romano, a fim de procurar conquistar a posição oficial aí para a nova fé, fazendo destacar a perseguição, né, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Lucas 1:4. Essa era a certeza que Lucas procurou transmitir aos seus leitores. As próprias denominações cristãs são atividades apologéticas, tá? Alguns têm imaginado que a apologia é uma espécie de ausência de fé, né? E não de defesa da fé. Tá? Tais pessoas partem do pressuposto que a fé não precisa ser defendida, conforme eu já disse para vocês lá atrás. Mas até isso é uma apologia. Ele defende a posição dele, tá? Ele defende o interesse dele, né? O que ele acredita, tá? Bom, a natureza do conhecimento nos força a apelar para a apologética, tá? O conhecimento não tem uma única origem.
Antes, ele pode ser adquirido por meios, né, por alguns meios, né? Olha a citação aqui. A observação empírica baseada nos sentidos, né? O conhecimento vem com base nos sentidos, não só o olhar, né? A observação que está falando aqui pode ser o tato, pode ser a visão, pode ser a audição, né? A fé vem pelo ouvir nesse sentido, tá? Então, é, adquire esse conhecimento através dos sentidos humanos que nos dão, né? Que nos ligam ao mundo, né? Que nos dá o conhecimento do mundo. A intuição é outro, né, que é subjetiva, visto que o homem é um ser que tem ciência e que mesmo sem investigação ele sabe certas coisas, né? Assim como acontece com Deus, né? Então o homem já vem com essa carga inicial, né, como um computador que vem com a sua memória inicial carregada ali, com algumas informações para ele dar o start na vida dele, para ele entender certas coisas. Então tem coisas que o homem entende naturalmente. A razão é outra, né, que é o raciocínio, a inteligência, com o qual o homem foi dotado, né, ele pode penetrar em enigmas e desencavar a verdade a partir, né, uma parte da experiência prática ou empírica, né, formal, uma parte, tá? Então, de forma direta, né, ou de forma subjetiva, tá? E a última e quarta é a revelação, que é o conhecimento outorgado como dom de Deus, tá? A revelação é uma subcategoria do misticismo, tá? O misticismo trabalha com essa subjetividade. É claro que nós estamos falando de coisas diferentes, mas o princípio é o mesmo, tá? Deus dá conhecimento por meio, né, de homens santos, né, a entender, né, através de visão, de profecia, de sonho, né, que são experiências místicas, inclusive. Está reduzida à forma escrita, né, tornando-se um livro sagrado. Então, a Bíblia toda foi feita assim, né? Meio de homens santos. Deus deu visão, Deus deu profecia, Deus deu sonho, Deus revelou a eles de alguma forma e isso foi escrito, né, e repassado para nós. Tudo isso sucede, tá? Se sucede, mas o conhecimento é mais amplo do que isso, né? Derivando-se de mais de uma direção ao mesmo tempo. Ademais, a razão, né, o raciocínio e a intuição nunca cessa de examinar o conhecimento, né, de refazer a posição, que é tipo uma atualização, upgrade, né, de tudo que o homem recebe, do que ele conhece, né? E através da revelação, né, porquanto há revelações incompletas, havendo até mesmo revelações que não são válidas, tá? Em outras palavras, na busca da verdade, nós precisamos de muitas fontes e de muitos meios, né? O fato de que o conhecimento chega até nós através de grande diversidade de meios demonstra a nossa necessidade de uma apologia, mediante a qual possamos testar e avaliar e defender a verdade, tá? Então a nossa defesa parte desse sistema que montamos aqui, tá? O palácio, olha o que ele chama interessante, né, na página 96. O palácio do conhecimento tem muitas portas, tá? E janelas, através das quais as informações entram e saem, tá? Entram e saem. Quem entende isso tem uma certa facilidade de captar mais coisas e de enviar mais coisas para as outras pessoas, tá? Limitar esse palácio a uma única porta, né, a revelação, que é a fé baseada na revelação, é contar com uma única casa, né? Muito estranho, diga-se de passagem. Imagina uma casa que só tem uma porta, não tem uma janela, não tem mais portas, né? E fica de fato muito estranho, tá? No sentido que eu estou falando, é subjetivo isso aqui, né? Eu tô, né, uma comparação, uma analogia, tá? A natureza do Antigo Testamento. Então vamos voltar lá no Antigo Testamento, que agora é a apologia do Antigo Testamento, né? Não obstante ser a Bíblia o livro mais vendido do mundo, mais lido no mundo, nem por isso todo o povo tem perfeito conhecimento dela, muito especialmente no Brasil, né? Ela é lida pelos pregadores, né, e mesmo pelos crentes, dela se valendo, né, muitos para reforçar as suas opiniões em matéria de moral
e mesmo de filosofia, muita gente usa ela para isso, né? Assim, ainda assim se pensa que a Bíblia é o livro a ser interpretado por especialistas em matéria de exegese. Exegese é a investigação do sentido real do texto, tá? Esse ponto de vista é especialmente verdadeira quanto ao Antigo Testamento. Até certo ponto, são responsáveis por tais ideias os intérpretes inexperientes, que procuram colocar o AT dentro do NT ou vice-versa. Né? Procura colocar o Antigo Testamento dentro do Novo ou o Novo dentro do Velho, ignorando a situação e a história de cada parte. Tá? Se o Testamento fosse apenas o Novo em hieróglifos, que é a forma que foi escrito lá, então é muito mais fácil ler apenas o Novo e desprezar o Antigo, já que esse está contido dentro daquele. Tá? Esse sistema de interpretação é muito errado. Tá? Qualquer estudo feito à margem da história do AT né, fora da história, fora do contexto, é a mesma coisa que lhe tirar a vida, de te tirar a forma, o esqueleto. Tá? Muitos críticos têm dado a sua contribuição, tá, a essa maneira de entender o AT e de criar uma antipatia de todo desnecessária, claro. Tá? Muitos deles decompuseram-no em pedaços, tá? Como se estivesse fazendo um estudo anatômico, né? Desmanchou ele em pedaços, tirando a conexão histórica, né? E destruindo a verdade, relegando isso a um plano, a uma segunda categoria, ao segundo plano. Tá? Então, a valiosa contribuição feita no estudo do AT, no sentido de que é impossível interpretar uma passagem deslocada do seu sentido histórico, porque essa determinada passagem depende da situação daquele momento, daquela circunstância, né, circunstância histórica, e o estudo desses críticos tem sido feito de tal modo que todo o peso e o valor das verdades espirituais foram totalmente negligenciados. A sua ênfase evolucionista, né, levou-os à convicção de que apenas pequenas porções do AT são dignas de estudo. Isso porque também a maioria dos críticos utilizam um sistema mundano, né, um sistema vicioso de fazer interpretação, interpretando a Bíblia do mesmo jeito que o fazem com os livros do mundo, que é muito diferente, a circunstância é outra, a situação é outra, completamente diferente. Tá? Bom, está falando aqui dos profetas, né? O Antigo Testamento são dignos de estudo, dos profetas do 8º século antes de Cristo, né? Quando o Antigo Testamento alcançou o seu ponto culminante. Tá? Entretanto, para os escritores do Novo Testamento, o Antigo Testamento tinha outro valor, muito diferente. Tá? Eles não detiveram apenas nos livros antigos, né, do Antigo Testamento, que mais se aproximavam dos livros dos ensinos de Jesus, né? Mas contemplaram a história dos hebreus, né, no seu todo, culminando com a revelação de Deus ao Israel espiritual por meio da encarnação do Filho, que no caso é a igreja. Tá? Em Jesus mesmo encontramos essa atitude. Ele sempre considerou as Escrituras como um todo, nunca como uma compilação, nunca fatiado igual fazem, né, os críticos fazem, os críticos que nem têm fé, né, porque uma parte depende da interpretação espiritual aí do Espírito Santo. Bom, outros, por sua vez, diminuem o AT quando ele compara, né, com o NT. Afirma que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. O estudo das Escrituras judaicas é de pequena valia. Né? Essa opinião também é estulta. Né? Eu posso substituir essa estultice aí por estúpida, né? Como a do estudante que imaginasse começar o seu estudo da linguagem do AT numa classe de hebraico adiantado, né? Na suposição de que somente no estudo avançado é que se pode compreender a revelação completa. Mas se você pega e entra numa... Né, você está aprendendo o hebraico, é o que ele está querendo dizer aqui. Você entra numa escola de hebraico,
Bom, eu quero só entender a revelação completa. Então eu vou entrar lá na sala lá da frente, no quarto nível, né? Aí você chega lá, você não sabe nada da base, não sabe como, né? Não conhece o alfabeto, não conhece as primeiras letras, não sabe de nada, tá? E aí você já está numa situação complicada que você não vai conseguir a revelação porque não tem a base, não tem o inicial, tá? Então ele está fazendo uma comparação aqui dessa, se a gente pegar e quer saber a revelação olhando só para o Novo Testamento, você vai faltar a base que está lá no Antigo Testamento, que é o beabá da coisa, tá? Então todas as doutrinas bíblicas válidas que se cumpriram em Jesus ou que estão ainda lá valendo, tá? Todas elas, né, sem nenhuma exceção, têm a sua origem no Antigo Testamento de alguma forma, tá? A verdade é que para se compreender o hebraico, né, tem que se passar pelo vale preliminar da iniciação da língua, que é o que eu expliquei para vocês. Do mesmo modo, os que pretendem entender o Novo Testamento ignorando o Antigo são passíveis de penalidades pelas injustiças, incompreensões de suas interpretações. Via de regra, isso produz muita heresia, produz, né, muitas seitas são produzidas aqui. A pessoa pega uma parte e interpreta só aquela outra parte, né? E muitos membros dessas seitas aí, eles não conhecem a Bíblia, eles nunca leram a Bíblia toda. Eles só lêem o que interessa para eles e não têm um conhecimento, né, total, né, do inteiro do Antigo e do Novo Testamento, tá? Essa atitude tem levado muitos eruditos a interpretar o Novo Testamento segundo a literatura e pensando, né, e pensamento grego, ignorando e pretendendo ignorar o conceito e a natureza hebraica que deu a origem, tá? Porque o Antigo Testamento escrito em hebraico e o Novo em grego. Daqui a pouco eu falo disso, porque nós estamos voltando aqui ao Velho Testamento, eu vou revisar algumas coisas aqui com vocês, tá? Bom, e tem um caso grave também de quem estuda só o Antigo Testamento e fica só no básico. Aí ele não tem a revelação completa porque ele não consegue chegar na revelação do Filho, que é Cristo, da igreja, tá? Então muitos judeus estão nessa classe aí, ó. E até outras pessoas de outras partes do mundo também, que só estudam o Antigo Testamento. Um depende do outro, um completa o outro. A Bíblia explica a Bíblia é completa, mas como um todo, tá? Bom, essa aí tem sido a característica, né, da história do pensamento cristão, né? Nos últimos anos, entretanto, a maior ênfase da erudição neotestamentária, do Novo Testamento, tem sido posta na unidade essencial da Bíblia. A unidade que eu estou falando é isso: o Novo e o Velho trabalhando juntos, né, em conjunto, tá? Nunca separadamente. Talvez a maior dificuldade que a pessoa que deseja aprender o Antigo Testamento que ele encontra seja justamente a inadequada compreensão da sua literatura. O meio, né, do qual os escritores comunicaram os seus pensamentos foi a linguagem, eles usaram a linguagem. A arte de falar é a principal bênção pela qual as ideias de uma pessoa podem ser comunicadas a outras, tá? A linguagem, por sua vez, ela tem muitas formas, né? Tem suas formas definidas, as quais levam consigo as suas leis, os seus modos de interpretação. Depende de um conjunto de coisas que a pessoa aprende na prática, né? E depois é colocado isso na hora de comunicar. A comunicação é bem complexa, né? Não é só a linguagem, é uma delas, né? Podia dar um exemplo para vocês. Eu não falo com vocês só com a voz, só com a linguagem. Eu falo com gestos, eu falo com atitudes, né? Com um tom, né? Quando eu falo né? Aí a pessoa já entende que eu estou enfatizando, que eu não estou. E tudo isso compõe a linguagem. Se um escritor bíblico usou um tipo particular de literatura, o seu pensamento deve ser interpretado de acordo com as leis universais da linguagem, daquele modo de expressão, tá? A menos que uma pessoa seja capaz de determinar se certa passagem é uma ousada imaginação poética ou apenas uma declaração de um fato científico, né? Porque a Bíblia tem os dois casos.
a sua interpretação deve necessariamente ser precária nesse caso, tá? Se tal fato não puder ser devidamente determinado, o significado da passagem deve permanecer em dúvida, né? Uma vista de olhos à Bíblia em português revela que bem pouco, né, com que auxílio pode obter para o leitor para descobrir o tipo de literatura de uma passagem qualquer, tá? Se abrirmos a Bíblia em qualquer ponto, verificamos que ela foi arbitrariamente dividida em capítulos, livros e versículos. Isso dá uma certa, tá? Não compreendendo que os capítulos e versos, a pessoa, foram colocados ali para facilitar a leitura, só para facilitar a leitura. O leitor comum, né, concluirá que aquelas divisões sempre fizeram parte da Bíblia, a pessoa que não sabe, né, sabendo nós que o original não tinha nem capítulos nem versículos, né? De vez em quando eu tropeço nos aí que brigam com o livro de Salmos, né? Eles falam, não, gente, Salmo não é capítulo, é número, né? Não tem capítulo em Salmo, tem que ser número. Por que tem que ser número? Toda a Bíblia foi colocada depois, não é capítulo, nem em Salmo, nem em lugar nenhum, tá? Lá é um capítulo, um macro, e dividido em micros, e não é por assunto, né? Tem assunto que começa num capítulo e termina no outro, que não é capítulo, tá? Então essa divisão aí, arbitrária até, né, colocada posteriormente na Bíblia, tá? Se a pessoa não souber disso, ele acaba cometendo esses errinhos aí de achar que é, de achar que não é, né? Nunca, isso foi colocado muito tempo depois, né? Depois da Idade Média, tá? Que foi colocado capítulos e versículos para facilitar a localização do texto, só isso, tá? Não é parte integrante dividindo esse assunto daquele, tá? Imagine então o que aconteceria se os poemas, versos, né, sem qualquer consideração para com o arranjo original, entretanto, foi justamente isso que aconteceu com a Bíblia, né? Se você pegasse aqui os poemas do Tennyson, que ele deu exemplo aqui, né, e editasse os capítulos ali, versos, e colocasse aquilo ali, né, seria uma confusão, né? Não ficaria legal por causa dos assuntos que teria que contemplar, tá? Então, há alguns que consideram o estudo literário das escrituras como desaconselhável, né? O estudo literário, não o estudo dela, né? Como se a admiração da beleza de uma flor prejudicasse a apreciação do seu admirável odor, tá? Então, não vemos razão para isso, né? Bom, então nós precisamos renovar a apreciação da beleza das narrativas bíblicas. Eu mesmo prefiro as linguagens clássicas, com aquela beleza poética, com aquela, né? Porque tem umas linguagens de hoje aí que perde um pouco no significado e perde aquela beleza textual da Bíblia peculiar dela que só ela tem, né? Porque isso é o mesmo que abrir a porta à realização, né, de revelação fundamental aí, tá? É uma tragédia da moderna civilização que os estudantes dos colégios e universidades tenham sido ensinados a apreciar as belezas e sublimidades de obras como Byron, Shakespeare, né, Brown e outros, né, e tenham permanecido ignorantes da grandeza, da magnitude da maior literatura que o mundo já conheceu, que é a Bíblia, né? E só porque isso está na Bíblia, por discriminação religiosa, né, e não do texto. Né? Nós estamos falando em estudo textual, né? Do mesmo jeito que se estuda Shakespeare, que a gente não concorda com muita coisa que está ali, e vê a beleza literária que é, né? Mas muitos desprezam o estudo da Bíblia, né? A beleza literária que é. Se você estudar ela literariamente também vai ter uma grande surpresa, né? Se a tal literatura tivesse em qualquer outro livro, o mundo inteiro se curvaria a ela. Olha que coisa maravilhosa e tudo, tá? Mas os nossos professores, na maioria, têm uma certa resistência. Os professores que eu falo de faculdades e escolas seculares têm uma resistência com relação à Bíblia por causa do seu cunho religioso, tá? Por discriminação, tá? Por fazer esse pré-julgamento aí. Bom, os princípios da interpretação. A discussão precedente, que veio aí antes, né, deu ênfase a certos métodos que o estudante deve seguir na interpretação do Antigo Testamento,
quer seja uma passagem ou quer seja todo o Antigo Testamento. Tá? O estudo deve ser feito com muito cuidado, né? Ao tentar interpretar uma passagem ou descobrir a significação de um trecho das escrituras hebraicas, deve sempre se determinar os seguintes pontos expostos na ordem de importância, tá? Primeiro, a posição histórica do escritor. Isso inclui a história da época, as condições sociais e religiosas prevalecentes, tanto quanto possível. Deve-se conhecer a vida particular do autor, se possível, os seus antecedentes, tá? Porque tem coisas que são culturais, né, da época. Então, se a gente pega um livro antigo, como o livro de Jó, aí tem uma realidade, né? Se já pega um livro mais novo, como o livro de Malaquias, é outra circunstância, tá? Então, se passaram muito tempo de uma passagem para outra, e as condições sociais, religiosas têm que ser levadas em consideração. Tá? Se a gente pegar lá em Abraão, né, que o pai dele era fabricante de ídolos e tudo, e ele foi tratado né, para resolver o problema da idolatria, mas em um ambiente, um contexto diferente de outros que já sabiam, que já tinham conhecimento, já tinha a palavra escrita, tá? Bom, a língua original, segundo item, em que o autor se expressou, que é importante também, é impossível traduzir uma língua noutra, né? Porque toda tradução implica em interpretação. Eu sempre falo que nós temos uma certa vantagem, porque as nossas Bíblias vieram direto das línguas originais, então a perda foi pequena. Porque se você passa para outra língua para depois passar para outra, a perda é maior ainda. E mesmo assim há perda, né? Perda de significação, né? Básica, tá? O conhecimento do hebraico, então, é essencial a quem quer uma exposição sadia do Antigo Testamento. Conhecer a língua original, tá? Para saber cada passagem o que ele queria dizer, o autor queria dizer naquele caso ali. No caso de não se poder obter o tal conhecimento, o estudante deve munir-se dos melhores comentários possíveis, né, de quem conhece o hebraico sobre os textos hebraicos aí. O terceiro contexto da passagem, os escritores sagrados não escreveram cada versículo no vácuo, tá? Eles certamente seguiram uma lógica, né, e a razão passando de um verso para o outro dentro de uma lógica. Tá? Cada versículo deve relacionar-se com outros que faz parte. Nós chamamos de contexto. Eu sempre ensino meus alunos, ele vai falar sobre esse texto aqui, leia um trecho para trás, um trecho para frente, né? Não vou determinar o tamanho do trecho não, mas coloca aquilo ali no contexto, na realidade daquele momento. Cada passagem deve ser estudada à luz, né, que o livro mesmo oferece. Cada livro deve ser examinado com todos os demais em sua relação com a revelação progressiva do Antigo Testamento, que eu chamo aqui de AT, para vocês se acostumarem, né? AT e NT, né? AT o Velho Testamento e NT o Novo. Quarto, a natureza da literatura, tá? Como foi sugerido na sessão anterior, né? Lá no outro parágrafo, né? O tipo de literatura em estudo é da maior importância para a boa compreensão de alguma passagem do Antigo Testamento. Então, a natureza dessa literatura é importante. 5. As relações existentes com o seu futuro cumprimento, né? O estudo crítico do Antigo Testamento, com a sua ênfase sobre a história apenas, tem levado muitos a contentarem-se com essa conclusão, tá? Então, eu tenho que pegar ela e estudar e entender o seu cumprimento. Daí a necessidade de se estudar o AT e o NT. Nem Jesus e nem os escritores do Novo Testamento procederam dessa forma. Assim como a vida de um homem torna explícita as suas tendências da infância, né, o Novo Testamento revela as verdades que estão escondidas no Antigo Testamento. Tá? Então precisa haver um encaixe de um com o outro. Os dois sozinhos, né, as duas classes que eu já citei para vocês aqui, dos que estudam só o Novo Testamento e só o Antigo Testamento, não conseguem fazer conexão entre os dois, estão errados, tá? Porque a própria Bíblia mostra esse encaixe aí. Né? Muitas verdades que nem os próprios autores e nem os expositores judaicos descobriram em muitas declarações do AT, só se tornaram claras em Jesus.
Eles só fazem sentido se você estudar à luz da igreja, né, de Cristo. Em Cristo é que faz sentido algumas passagens do AT. Né? E para quem estuda só o NT não faz sentido sem o encaixe, não. Aquela lá se referia a isso aqui. Então isso tudo é uma mão dupla. Né? Deve-se, então, ter todo o cuidado para não ler numa passagem do Antigo Testamento os ensinos, né, que só o Novo Testamento contém. Né? E não obstante também deve ficar claro que Jesus é a chave do bom entendimento, né, dos sonhos dos profetas. Tá? Portanto, deve-se determinar primeiro o que a passagem teria significado para o escritor e para a sua geração, e depois procurar saber a relação que ela tem com o plano eterno, tá? Que o próprio escritor talvez nem compreendesse, né? Mas que agora, para os que vivem na plenitude da luz da revelação, é muito claro. Tá? Então tem muitas coisas que aconteceram com eles lá, quando um sacerdote, vou dar só um exemplo, pegava um cordeiro, né, e levava ali, e degolava, derramava o sangue, pegava o sangue e espargia lá no propiciatório, que é a tampa da arca da aliança, que tinha os dois querubins, um de frente para o outro, ela ali naquela tampa, que ele espargia ali um pouquinho daquele sangue, né? Ele não tinha noção do que ele estava fazendo, ele pensava que aquele sangue ali de alguma forma dava a ele, Deus colocou, mas por quê? Qual é a lógica disso? Isso não tem lógica. Mas que aí quando a gente chega no Novo Testamento, que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí a gente vê o Cordeiro sendo imolado, o Cordeiro de cá que morreu e tal, e nós sabemos, temos isso claro, mas eles não tinham, tá? Nem eles lá tinham noção do que eles estavam fazendo, tá? E nós temos, porque vivemos na plenitude da luz e a revelação nos foi dada, tá? Bom, então vamos revisar um pouquinho das línguas originais para a gente avançar, né? No item 6.4 aí do seu material. Todo o Novo Testamento se encontra em grego, tá? O Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E qualquer que tenha sido, né, o possível original de Mateus, Tiago e outros escritores, né, neotestamentários, né? Então, ele já se encontra em grego, né? Desde o princípio. Há uma discussão que Mateus foi escrito em aramaico e tal, mas quando ele foi colocado, ele já, né, já passou para o grego. Ele mesmo pode ter sido traduzido, se é que tinha, tá, Tiago e Mateus tivesse escrito dessa forma. Tá? Então, partimos do princípio que o Novo Testamento todo foi originalmente escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito por homens que falavam e escreviam em hebraico. O hebraico, então, é a língua original do Antigo Testamento, com exceção de 6 capítulos em Daniel, e eu explico por quê para vocês. Desculpem, é que o Daniel foi, a escrita dele se passou na terra dos caldeus, onde eles falavam aramaico, tá? E não na terra de Israel, onde eles falavam hebraico, né? Inclusive o povo que foi para o exílio, né? Depois desses 80 anos lá no exílio, eles se perderam um pouco na língua, quase que perdem o hebraico, tá? E Daniel escreveu, né, 6 capítulos que foi feito em aramaico, né? Mais ou menos 3 de Esdras. Esdras também é do tempo do exílio, pós-exílico, né? E um verso de Jeremias, que também é um profeta da época que eles foram para o exílio. Esdras de quando voltou e Jeremias de quando foi. Tá? Todos esses capítulos se encontram em aramaico, que é uma língua co-irmã do hebraico. É bem parecido. Só para título de comparação, é como se fosse português e espanhol. Você entende muitas coisas que os espanhóis falam, né? Algumas você não entende, porque é outra língua. Tá? Mais ou menos assim, o hebraico e o aramaico. Tá? Tem a mesma raiz, né? Tem a mesma raiz histórica, mas foram, né, tomaram caminhos diferentes. Se qualquer pessoa, então, desejar toda a Bíblia, ler toda a Bíblia no modo original, deve aprender grego, hebraico e aramaico. Tá?
na verdade não temos originais da Bíblia em lugar nenhum, né? Os manuscritos com as palavras do jeito que foram copiadas, tá? Eles vão se encontrar, né, para o Novo Testamento todo em grego, para o Velho Testamento em hebraico e em aramaico. Eu já até tinha falado disso para vocês, estou só repetindo, tá? Bom, o Estado, a situação do texto aí. Durante mais de 2000 anos, os judeus tiveram o encargo de preservar suas escrituras sagradas. E devemos dizer que eles foram extremamente zelosos, né, em conservar a pureza original. Então, é um legado muito grande dos judeus. E provavelmente, né, por essas e por outras, é que Deus os escolheu, né? Eles foram escolhidos para fazer essa tarefa. Nenhum esforço e mesmo sacrifício foram poupados para que o sagrado texto fosse mantido incorruptível, tá? E isso deve-se adicionar que por mais de uma vez as sagradas escrituras estiveram em grande perigo, tá? Por várias vezes, né? O Antíoco Epifânio, esse Antíoco, as cidades que tinham duas, de Antioquia, tá? Foi batizado com esse nome em homenagem a esse sujeito, né? Cerca de 167 a.C. Então esse já era descendente dos generais, porque teve do Alexandre, né? O Alexandre o Grande foi o conquistador que conquistou aquela região. Esse Antíoco Epifânio ia da Síria, a região da Síria ali, né? E grande parte ali do Oriente, né? Os generais do Alexandre distribuíram o império entre eles, e esse aí é descendente do que ficou com o lado da Síria. E no ano 167, antes do Império Romano, esse Antíoco aí, tá? Ele queimou as cópias dos manuscritos que ele pôde encontrar, tá? Então, as partes das cópias dos manuscritos lá do Velho Testamento que ele encontrou, ele queimou tudo, tá? Durante o terrível cerco de Jerusalém pelos romanos no ano 70, já na era cristã, muitos outros também foram destruídos, todos que eles conseguiram encontrar. Por isso que só se tem manuscritos hoje, né? Só temos material antigo hoje dos que foram escondidos, né? Não obstante, aí o zelo e cuidado na conservação e pureza, né, admite-se que alguns erros tivessem sido cometidos na transcrição dos manuscritos antes da época de Esdras e seus escribas, porque todos os textos foram pegados por escribas e copiados, tá? Todos eles foram refeitos ali, copiados em novos manuscritos, né? E esses manuscritos eram, o nome já fala, eram escritos à mão, porque a imprensa só foi inventada perto do ano 1500, tá? Então não tinha cuidado que bastasse para evitar um ou outro erro de escrita, tá? Mas podemos dizer que nenhum manuscrito clássico, né, apresenta a pureza que nos dão os manuscritos sagrados, tá? Esses manuscritos que existem pelo mundo aí, nada compara com os manuscritos da Bíblia, né? Sabemos que os manuscritos, depois de copiados, eles eram submetidos a uma revisão rigorosa. Os judeus eram muito cuidadosos com isso, tá? E para os censuradores de qualquer engano intencional aí, né? Então, um escrevia, o outro revisava, porque alguém podia trocar alguma coisa ali intencionalmente. Ah, não, acho que essa palavra aqui que fica melhor nesse ponto aqui, né? Eles não deixavam. E os judeus foram extremamente gelosos. Nós somos devedores, né, a eles por esse grande serviço prestado, né, com a beleza que ficou. Mas mesmo assim não tem, né, a possibilidade de não haver algum erro. Então, a revelação de Deus, revelação inerrante, né, porque nós consideramos a palavra de Deus inerrante. Esse conceito é para os originais, que não existem mais, tá? Porque as cópias estão sujeitas a um ou outro erro de grafia aí. Bom, o manuscrito mais completo e antigo que possuímos da Bíblia hebraica data do ano 1000 a.C., mais ou menos, né? Mas alguns dos manuscritos que nós possuímos são do século IV da nossa era, né? Escritos em grego, tá?
Então, olha aí, do Antigo Testamento nós temos do ano 1000 antes de Cristo. E do Novo, né, os mais antigos são do século IV, 300 e poucos anos, na época de Constantino aí. Do imperador Constantino. Existem alguns fragmentos de manuscritos em grego e hebraico que são datados do século II, tá? Né, do hebraico aí e grego. Recentemente foi descoberto um manuscrito completo de Isaías, tá, em hebraico, e a data sendo fixada em 200 a.C., tá? Entre 200 e 100 a.C., tá? O texto massorético moderno, né, com as suas muitíssimas variações, variadas citações, aliás, e diferentes leituras, tudo exposto à margem, é uma indicação da necessidade de crítica textual do Antigo Testamento. Tá? A crítica textual é muito importante. Os antigos hebreus escreviam sem vogais. Eu não sei porque que ele colocou antigos hebreus aqui, né? Porque o hebraico, né, ele é escrito sem vogais até hoje, né? Se você andar por Israel lá, você vai ver as placas, os escritos, as pessoas escrevendo, eles não usam as vogais, tá? Algumas pessoas utilizam, mas são pessoas que aprendeu depois, o hebraico não sabe ainda, mas com o tempo a pessoa aprende a usar ele, só com consoantes também, tá? Se olha para as placas em Jerusalém ou qualquer outra cidade de Israel, você vai ver que não tem as vogais. E eles conseguem ler aquilo sem vogais, imagina. Tá? A pessoa aprende onde usar, onde não usar. Né? Então eles escreviam sem vogais. Esse texto era usado nas sinagogas em forma de rolo, esse texto hebraico aí. E mais ou menos no século VI, né, antes de Cristo, alguns falam que foi no 8º século, né, atual sistema de pontuação do texto, chamado de vogais, foi inventado pelos massoretas. Tá? Antes da época de Jesus, né, os massoretas, né, inventaram os pontinhos para substituir as vogais para a pessoa saber a vocalização daquele texto, porque antes uma pessoa não podia aprender o hebraico sem a ajuda, né, de alguém que conhecesse. Né? Para vocês terem uma ideia, o nome de Deus ninguém consegue vocalizar ele. Né? Ele é um tetagrama, né? Onde só tem consoantes. E como é que você vai saber quais são as vogais para colocar ali? Bom, os judeus podem te falar. O problema é que os judeus não pronunciam o nome de Deus desde o tempo do exílio, tá? E eles não, para evitar blasfêmia e tudo, eles não pronunciam aquele nome ali, tá? Então, mesmo se um te ensinar, ele vai pular essa parte. Mas eles mesmos, muitos deles nem sabem também, porque isso se perdeu com o tempo, tá? Essa vocalização, porque ninguém usa, né? Como ninguém usa, como é que vai saber? Aí você fala, não, então é Jeová. Por que eles falam que é Jeová? Né? O hebraico não tem J, é Y, tá? É uma consoante, tá? E Jeová é porque eles utilizam as vogais de Adonai só para vocalizar aquele Jeová, mas ninguém sabe, né? Então, é uma língua consonantal, tá? E os massoretas, com medo de perder isso, as pessoas não conseguiam ler mais, e eles tinham razão, porque quando voltaram do exílio, eles já não estavam sabendo mais, não conseguiam ler mais texto em hebraico, tá? Então, eles criaram aquele sistema de pontinhos que vai servir de vogais, que vocês vão ver em matérias para adiante, tá? E as cópias das escrituras, então, desde aquela época, vêm acompanhadas dessa pontuação aí para facilitar, tá? Bom, as Bíblias hebraicas modernas seguem o sistema palestínico de pontuação, usando vogais ou pontos acima das letras, no centro e embaixo, tá? O sistema babilônico era superlinear, acima da linha, tá? No caso o que vem nos hebreus lá, dos hebreus modernos, embaixo da linha alguns pontos. A ausência de vogais, então, deu margem a muita ambiguidade, né? Dava
muita coisa que dava errado. Depois que o hebraico deixou de ser uma língua falada, né, e por isso mesmo foram inventados esses sinais. Mas o hebraico voltou a ser falado. Hoje muita gente fala hebraico lá na terra de Israel, tá? Porque eles foram espalhados pelo mundo e então pararam. Né, os que foram para a Inglaterra falavam inglês, os que foram para a França falavam francês e assim por diante. Tá? Alemão falava, né, para a Alemanha falava alemão. Mas aí com o sionismo, desde 1945, a volta a Sião, muita gente voltou a aprender o hebraico e passar de pais para filho, e hoje é usado normalmente, tá? E vou dizer para vocês, eles não usam a pontuação, a maioria deles não usa aquela pontuação de vogais, não, eles fazem de forma direta mesmo. Mas os escritos, né, bíblicos e etc., né, já vêm com aquelas marcações ali. A Septuaginta eu já falei para vocês, é uma versão bíblica que traduziu do hebraico para o grego, tá? No tempo, isso foi antes de Cristo, não tinha Novo Testamento não, isso foi no tempo dos generais de Alexandre, né? Ptolomeu ficou com a parte do Egito e ele fez lá uma biblioteca e ele decidiu fazer a tradução, porque aquele livro, a Bíblia dos Hebreus, era muito importante, né? Era um livro histórico muito importante, antigo e tudo, tinha toda uma... Né? Foi valorizado isso. E aí ele mandou fazer, essa versão ficou conhecida como Septuaginta, tá? E provavelmente é essa Septuaginta que Jesus usava, porque é a Bíblia em grego que se tinha na época de Cristo, tá? Então essa Septuaginta nos oferece bastante evidências de que o texto era lido e entendido de modo diferente ao tempo que foi feita, né? Cerca de 280 anos antes de Cristo, esse texto foi feito, tá? A divisão que os judeus fazem do AT, né, compreende em 3 partes. Assim, a Septuaginta, né, usou textos antigos, né, do que os hebreus levaram, os próprios hebreus que fizeram essa tradução, mas nós temos textos confiáveis hoje, que são os massoréticos, que foram encontrados, escondidos, tá? Que foi feita a nossa tradução, foi feita direta do hebraico desses textos massoretas que são bem antigos, tá? Esses que eles usaram os que eles usavam corrente lá no Israel, lá, né, naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. E esses dos massoretas é bem mais antigo que esse, né? Tem mil anos antes da era cristã, tá? Bom, a divisão aí, né? Vamos só revisar aqui a divisão do Antigo Testamento também, porque a gente está falando da defesa do Antigo Testamento. Nós temos a divisão em 3 partes da escritura hebraica, tá? Que é a lei, os profetas e os escritos, tá? Que é a lei, que é Torá, ou Torá, tá? Os profetas, que é Nebihim, tá? Nebi é profeta, Nebihim é profetas, tá? O in é o plural para substantivo em hebraico, tá? E os agiógrafos, ou escritos, né? Que é o Ketubim. Ketub é os agiógrafos, tá? E o rim é o plural, é escritos. Então temos a lei, profetas e escritos, tá? A lei é os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Essa parte sempre foi a mais altamente distinguida pelos judeus e considerada o fundamento da Bíblia, tá? Lembrando que a Bíblia dos Hebreus tem o que nós temos nas nossas, os mesmos livros. A diferença está no arranjo deles, tá? Por exemplo, um exemplo só, os 12 profetas menores, que nós temos separado por profeta, lá é chamado os 12, tá? Os 12 num livro só. Então, que os livros todos, né, formam 22 livros, que é a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Eles gostam muito de fazer acróstico, colocando com as letras, o que é acróstico, o que é acrônimo? Vocês pegam o Salmo 119, numa Bíblia confiável, aí você vai ver as letras hebraicas lá, Aleph, Bet, tá? Vocês vão vendo cada título ali é uma letra, quer dizer, ali aquele salmo começa com aquela letra na língua original, e não na sua Bíblia que está em português, tá? Então, a lei com os 5 livros, Pentateuco, depois os profetas, né, que são os primeiros profetas, Josué,
Juízes, Samuel e Reis. Olha, está entre os profetas Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os últimos profetas, que são Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12, que eu falei para vocês, que é um livro só lá. Depois vem os agiógrafos. Vocês estão pensando, puxa, mas está faltando profeta aí, né? Então, nos agiógrafos, que são os escritos, estão os poéticos, nós separamos em poéticos e históricos, né? Poéticos, que são Salmo, Provérbio e Jó. Os 5 rolos dos cânticos, né? Que é Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiástico e Esther. E Daniel, que não é colocado entre os profetas deles, é colocado entre os Ketubim, tá? Esdras, Neemias e Crônicas, tá? Que são livros históricos, tá? E a maneira de contar os livros por parte dos judeus também nos oferece alguma diferença, né? Então eles contam Esdras e Neemias como livro e 12 profetas também fazem parte do seu cânon de 24 livros, reunindo Juízes, Ruth, Lamentações e Jeremias, faziam 22 livros, justamente o número de letras do seu alfabeto. O livro de Daniel, que está na terceira parte, né, nos escritos ou agiógrafos, né, não foi considerado profético por eles. Pensam uns que o livro é mais de história do que profecia, né, que o seu autor foi mais político do que profeta. Outros acham que, sendo um livro apocalíptico e histórico, fica melhor entre os agiógrafos, e tem vários motivos aí, tá? E nós não vamos discuti-los, né? Bom, então quando é que foi concluída a terceira parte da Bíblia hebraica? Bom, as referências que temos em Macabeus, né? Macabeus é um dos livros históricos colocados na Bíblia dos católicos, que não são inspirados, mas que tem valor histórico, né? Também o livro de Flávio Joséfo, que foi contemporâneo de Cristo, né? Então as referências que tem no Novo Testamento indicam que Jesus e os apóstolos possuíam o Antigo Testamento substancialmente, né? Como nós temos hoje, tá? A data da versão da Septuaginta, LXX é 70, tá? A Septuaginta pode esclarecer esse assunto, né? Alguns acreditam que ela foi terminada antes do ano 100, antes de Cristo, né? Um ano 100 AC, tá? Ou mesmo mais tarde que isso, né? Não há qualquer evidência de que os livros apócrifos, né, que aparecem na Vulgata Latina, a Vulgata Latina é uma versão feita por Jerônimo, que era católico, né? Tal São Jerônimo, né? Mas Jerônimo era um dos pais da igreja, eles chamam de católico porque foi um dos primeiros, era dos pais da igreja ainda não existia igreja católica naquela época. E ele fez uma tradução, né, para o latim da Bíblia, né, do hebraico para o latim, e ela foi chamada de Vulgata Latina, que essa tradução foi que serviu de base para as traduções católicas por 1000 anos, inclusive, tá? Que é nisso aí que eu falo para vocês que levamos vantagem, porque você pega os textos originais, traduz para o latim, que foi o que Jerônimo fez, e muitas nações têm bíblias católicas que são traduzidas do latim para a língua, inclusive no Brasil, né? Nós temos algumas, as bíblias católicas que são derivadas, que são traduções da Vulgata, tá? Então, não há qualquer evidência que esses livros apócrifos, aqueles que foram inseridos lá, né, aparecessem na Vulgata, nessa inicial, que Jerônimo, né, o próprio Jerônimo, que fez, nega essa situação aí. O estudante deve notar que até o primeiro século da era cristã não havia qualquer corpo organizado, né, com o encargo de determinar quais os livros deviam ou não deviam ser sagrados, tá? Não há qualquer evidência de que alguma vez existisse tal grupo de homens, tá? Na verdade, o que houve foi aqueles concílios que eles né, depois eles acabaram colocando aqueles livros lá que não eram aceitos pelo povo judeu em geral, pelas pessoas que conheciam ali a palavra, né? Os judeus, principalmente por causa do Antigo Testamento, né? E esses livros foram colocados justamente junto com o Antigo Testamento, porque esses todos foram escritos naquele período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, tá? Esses livros
de Macabeus, de Judite, Tobias, aqueles livros apócrifos que foram inseridos na Bíblia que é utilizada pela Igreja Católica. O mundo inteiro, então, deu a sua aprovação ao cânon hebraico, né, muitos séculos antes dos críticos começar a discutir o assunto da canonicidade dos livros. Tá? Os livros, livro após livro, foram aceitos pelo povo como inspirados, dentre eles dezenas de outros não foram consideradas, e a base para essa aceitação de uns e rejeição de outros dependido do caráter desses livros, seus autores, a importância que eles tinham, relacionados com o passado, da revelação aí. Deus mesmo, deve ter tido a sua parte aí nessa seleção aí do cânon, tá? Como teve em tantos outros assuntos, de modo que a formação do cânon hebraico e do Novo Testamento também depois não foi um processo histórico propriamente dito, mas um ato do próprio Deus que quer na chamada dos seus autores, quer na seleção dos livros que foram colocados, Então tem a mão de Deus, tá? Não só nisso, eu posso afirmar para vocês que tem a mão de Deus na preservação da Bíblia. Você imagina que foram encontrados os rolos do Mar Morto de material degradável e não se degradou. Eles foram encontrados em cavernas, no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, lugar com pouquíssima umidade. A umidade é que produz os micro-organismos que fazem a decomposição, e eles não proliferaram e esse material foi preservado. Então isso tem que ter a mão de Deus. Qualquer outra circunstância teria degradado, isso teria se perdido, e não se perdeu. Então já é um milagre, Como nós vivemos por fé, acreditamos no milagre, tá? Então, para complete a sua seleção de milagres com o da preservação da palavra de Deus, porque afirmo para vocês, nenhum outro livro existe com a idade da Bíblia. Nenhum, tá? Bom, a infalibilidade dos autógrafos. Autógrafos são os originais da Bíblia, tá? Precisamos aí, como o próximo passo, levantar a pergunta: que tipo de registro este há de ser? Um contendo erros de vários tipos ou registro livre de qualquer erro? Se essa revelação escrita contém erros, então dificilmente poderá cumprir o seu propósito, o de transmitir aos homens de maneira digna de confiança a vontade de Deus para a salvação. O que ele está dizendo aqui é que os autógrafos eram isentos de erros, eram livres de erros. Deus inspirou os seus servos para que escrever e sem erros, sem a possibilidade de erro. Então cremos na infalibilidade dos autógrafos. O mesmo não vale para as cópias, que pode estar sujeita a esse ou aquele erro de compilação, tá? Por que assim? Porque um erro comprovado numa parte faz surgir a possibilidade de haver erro em outras partes da Bíblia, E sobre exame acaba sendo uma mistura de verdade e erro e fica sendo como um outro livro qualquer. Sem dúvida, há verdades em todos os demais documentos religiosos. Alguns pagãos acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, contém a verdade, mas que ela não é a verdade. Ela tem partes que é a verdade, que não vale para nós, Nós cremos na palavra de Deus como pura, verdadeira, sem erros, sem problema, tá? O que se deve fazer com livros que contêm verdade e erros, é sujeitar a faculdade crítica do raciocínio humano, que tem a capacidade, dada por Deus também, de revelação, dada por Deus de avaliação, para fazer a separação. Mas nos autógrafos não tinha erros. Tá? E os homens que copiaram, mesmo as cópias que nós temos mais antigas, nós não vemos erros substanciais ou erros que possam comprometer o texto bíblico. Nenhuma das doutrinas bíblicas são comprometidas com essa avaliação aí. Tá? Bom, dentro dos seus limites apropriados, bem entendidos, o poder do raciocínio do ser humano
tem uma função legítima e necessária em aquilatar as evidências apresentadas, né, nesses documentos, para descobrir se são consistentes com a alegada origem divina, tá? E Deus capacita as pessoas também para fazer essa avaliação. Ele mesmo pergunta: não há juiz entre vós que possa avaliar esse tipo de assunto, né? Nesse caso aí é uma questão de reconhecer a identidade daquilo que se apresenta, né, como sendo uma revelação, averiguando se a palavra é de Deus ou não, tá? Bom, o raciocínio humano é competente, né, aplicando-se as regras da contradição interna e os demais cânones da lógica para julgar as evidências e para determinar se os próprios textos e os dados ali registrados condizem com a reivindicação de ser divina, né, de ser a origem de Deus. Mas é coisa bem diferente quando o raciocínio humano quer emitir o seu julgamento sobre a revelação divina, né? É por isso que os judeus tomavam cuidado de fazer a revisão, para ninguém, né, acrescentar ou tirar alguma coisa dos textos sagrados. Quando acontecia um erro, era por erro mesmo, né? E era raro acontecer, né? Vocês vão ver aqui na frente, para determinar se isso era válido ou verdadeiro ou falso, né? Esses julgamentos só podem ser válidos se quem julga possui um conhecimento de verdade, né? Um conhecimento da verdade metafísica ou superior. Então, a pessoa julgadora tinha que ter algo que ninguém tem, né? O humano não tem, né? O homem precisaria saber mais sobre Deus e a alma e valores espirituais se quisesse emitir juízo de valor válido sobre as verdades de Deus, tá? E que não tem. O que nós temos de Deus, né? O que Deus revelou ao homem, o que se pode saber de Deus é o que está revelado de duas formas: nas coisas criadas, que é na natureza, e na sua revelação escrita, que é a Bíblia. Então só temos, o limite que nós temos é dentro desse parâmetro aí. Mas isso obviamente não é o caso conforme que dos homens saber, né, dos homens conseguir fazer, né, julgar a Bíblia, julgar a palavra de Deus. Não é o caso, conforme foi indicado aí previamente, e por isso mesmo o homem depende totalmente da revelação de Deus para receber esse conhecimento tão importante. Então é um milagre também essa revelação até nos dias de hoje, manter-se como mantém. Eu fico pensando, né, o papel das sociedades bíblicas pelo mundo, dos judeus para preservar tudo isso foi importante, né? Mas tudo tem a mão de Deus. Não abra mão disso, viu? Tudo tem a mão de Deus. Por esse motivo, a única maneira pela qual essa revelação pode chegar ao homem de uma forma que possa ser empregada e merecedora de confiança, né, sem ter que depender da exatidão do julgamento humano, que é tão falível, seria como revelação infalível, tá? Senão, poderia cumprir o seu propósito de ser a manifestação de confiança da verdade de Deus, né? Então, necessitamos que isso seja assim, né? Então, o que temos então é que a transmissão do texto não é necessariamente infalível. Nesse ponto, nós temos que fazer uma distinção, né? A infalibilidade ou a isenção de todo erro só reivindicamos necessariamente para os originais, porque chamado de autógrafos, tá, dos livros bíblicos. Forçosamente eles eram isentos de todo e de qualquer erro, né? Senão não poderia ter sido inspirado por Deus, o Deus da verdade, porque nele não há trevas nenhuma, né? Deus nunca poderia ter inspirado um autor humano das Escrituras a escrever algo errado ou falso, tá? Mas o que se pode dizer do texto da Bíblia, então, conforme possuímos agora? Será que o texto é necessariamente livre de todos os erros, de qualquer tipo de erro? Não quando se trata de erro de copistas, né? Porque realmente descobrimos discrepância entre cópias manuscritas que tem entre aquelas que datam dos primeiros séculos. Então, se você compara as cópias antigas, né, há uma ou outra discrepância aí, tá? Alguns erros discertos se introduziram nas primeiras cópias feitas dos manuscritos, das primeiras feitas dos manuscritos originais,
E erros adicionais típicos de transmissão do texto conseguiram entrar nas cópias das cópias, né? É quase inevitável que isso tenha sido o caso. Não há homem nenhum que pode sentar e copiar um texto de um livro inteiro sem surgir algum erro de algum tipo, tá? Quem tiver dúvida aí é só fazer a experiência, né? Eu mesmo já tentei, né, reproduzir um texto, não consegui não, tá? Não bíblico, tá? Bom, seria nada menos do que um milagre, né? Garantir a infalibilidade da cópia de um manuscrito original, tá? Aceitando-se o fato de que os erros se infiltram em nossos textos conforme os temos em mãos, né? Como pode servir como meio certeiro de desventar a vontade de Deus, tá? Será que não voltamos ao problema dos livros que contêm a mistura de verdade e erro? De modo nenhum, porque há uma grande diferença entre um documento que era errado desde o princípio e o documento que começou correto, mas depois foi copiado, né, dentro das falhas humanas erroneamente. Dentro de um nível aceitável, que Deus aceitou que ele fosse assim. E isso faz parte do plano de Deus, né? Qualquer pessoa pode ler uma carta de um amigo ou parente e achar nele uns errinhos comuns, né? Um em no lugar de um, né? Ou alguma coisa errada, e pode ter, por meio de um processo simples aí de correção à luz do contexto, né, chegar ao verdadeiro sentido daquilo que o autor queria dizer, tá? Se os erros que entraram no texto são tão sérios que pervertem totalmente o sentido, é que a mensagem desvia-se da verdade. Mas não é o caso da Bíblia, tá? Mas se a carta chegou da parte de um correspondente que estava confuso, errado, desejando iludir, então os erros e as falsas informações que contém seriam irremediáveis. Nós temos os dois casos. Nós temos as Bíblias, né, os textos bíblicos que têm erro de cópia, tá? E temos Bíblias que têm erros intencionais, que se tornaram, né, seitas que se utilizam, que pegou esses textos e mudou por intenção e tudo mais. Hoje tem uma infinidade. E qualquer pessoa que vai comprar uma Bíblia tem que entender o mínimo para que ele não leve o livro errado para casa, tá? Isso levanta a questão da fidelidade da transmissão do texto bíblico, né? Graças a Deus nós temos textos bem fiéis, né? No nosso caso, né, nós temos textos bem fiéis. Há numerosos tipos de erros de manuscrito que o crítico textual pode descobrir nos manuscritos do Antigo Testamento. Uma crítica textual bem feita ali pode descobrir à luz do próprio contexto, tá? Eles são de natureza tão séria que corrompe a própria mensagem, possibilitando transmitir o verdadeiro significado? Se são, então o propósito de Deus foi frustrado, né? Não conseguiu transmitir a sua revelação. Então não são, né? Se não excedeu a sua influência restritiva sobre os escribas que escreveram as cópias normativas e autoritativas das escrituras, então corromperam ou falsificaram a mensagem. Então tem os dois casos. Se a mensagem foi falsificada, o propósito inteiro de doar à humanidade uma revelação escrita deu em nada, porque a escritura, assim corrompida, seria uma mera mistura de verdade e erro, necessariamente sujeita a julgamento humano. Na nossa interpretação, não pode haver a parte humana, né? Ela vem da parte de Deus, tá? Temos alguma evidência objetiva que Deus não tenha permitido que esses erros de transmissão do texto tenham corrompido e pervertido a revelação? Sim, tem, pois, um estudo cuidadoso das variações, né, dos vários manuscritos, tá? Que revela o sistema de verdades espirituais contido no texto geralmente aceito, tá, do Antigo Testamento em hebraico. Não se altera, não se compromete por nenhuma das variações que tenha sido achada nos manuscritos hebraicos de data mais antiga ou que foram descobertos na caverna do Mar Morto, como eu falei para vocês, ou em outros lugares. Temos muitos, tá? Não temos originais da Bíblia em lugar nenhum do mundo, tá? Todos se perderam. O que temos é cópia e cópia de cópia e cópia de cópia. Para averiguar isso, basta examinar o registro das variações bem testadas que consta na edição do Quitel da Bíblia Hebraica, tá? É muito evidente que a vasta maioria delas são tão insignificantes, né, que o sentido da doutrina de cada frase não sofreu qualquer mudança, qualquer efeito.
Deve ser claramente entendido, né, que neste respeito o Antigo Testamento é diferente de qualquer outra obra literária antes da era cristã, que eu já disse isso para vocês. É verdade que normalmente não possuímos tantos manuscritos, né, diferentes de produções pagãs, né, vindas de épocas tão separadas no tempo, que é o caso do Antigo Testamento, tá? Mas quando temos muitos manuscritos, como é o caso do Livro dos Mar Mortos no Egito, então as variações são de natureza mais extensiva e séria. No caso, o que nós temos vários manuscritos, então podemos comparar uns com os outros. Então, nós temos uma segurança muito grande, tá, nos nossos textos, a não ser os textos que foram alterados intencionalmente, que estão nas livrarias, nas prateleiras das livrarias para vender, tá? Veja, no posto que as duas cópias de Isaías descobertas na caverna número 1 de Qumran, né, lá perto do Mar Morto, isso foi descoberto em 1947. Elas eram 1000 anos mais antigas do que as que a gente tinha mais nova, né, que era do ano 980 depois de Cristo. Né? Foi constatado que eram idênticas, palavra por palavra, à nossa conhecida Bíblia hebraica, em mais do que 95% do texto. Então, as variações de 5% consistem somente de óbvios erros de pena e variação ortográfica que não altera a doutrina, tá? Que não altera o sentido do texto. Então, se você pega um manuscrito com 1000 anos de diferença e compara um com o outro e dá uma diferença de 5%, isso já é um milagre, né? Muito grande. E erros que, com a crítica textual, né, você consegue pontuar os erros dentro do próprio livro, do contexto ali do versículo, você consegue dirimir esse erro. Mesmo aqueles fragmentos de Deuteronômio e de Samuel achados pelo Mar Morto, né, que aponta para uma outra família de manuscritos, de outra época, né, do que aquela do nosso texto hebraico aceito, né, não indica qualquer diferença em doutrinas ou ensinamentos, tá? Não afeta a mensagem da revelação de maneira nenhuma. Então, um estudo detalhado disso aí foi feito e não temos, né, nós temos uma segurança muito grande, mas assumimos que existe a possibilidade de erro nos manuscritos, tá? Erros ortográficos, erros, né, de copista, tá? Bom, a doutrina da inspiração é afirmada pela própria Escritura, né? Para os originais, né? Reivindica a Bíblia a infalibilidade para si mesmo. Né? Às vezes tem sido levantado argumento de que a própria Escritura não reivindica a sua própria infalibilidade, mas uma investigação cuidadosa demonstra, quando o assunto é ventilado, assevera-se o fato de sua absoluta autoridade como sendo a infalível palavra de Deus. Veja os textos. Na primeira diz Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum i, a letra menor do alfabeto hebraico, né, que é o iod, tá? Ou um til, um traço que faz distinção entre as letras hebraicas, né, jamais passará da lei, isso é, o Antigo Testamento, até que tudo se cumpra. Palavras de Jesus, em Mateus 5,18. Tá? Isso indica que não somente os pensamentos transmitidos pela Escritura, mas as próprias palavras individualmente, como veículos válidos desse pensamento e conforme a sua própria soletração, são dotadas de verdades infalíveis. Então, defendemos a doutrina da infalibilidade da Bíblia, da palavra de Deus, e que seguramente serão cumpridas e realizadas. É uma doutrina importante para nós, por isso nós temos que estudar isso aqui para fazer a nossa defesa. Evangelho de João, capítulo 10, verso 35, e a Escritura não pode falhar, e tem as mesmas implicações do outro versículo que Jesus falou. Em 2 Timóteo 3,16, olha isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, tá? Theopneustos, tá? Do contexto, isso é grego, tá? Do contexto do Novo Testamento, pode ser facilmente estabelecido que a palavra escritura, graphe, se refere ao cano inteiro, né, de 39 livros do AT, conforme hoje temos em mãos. Tá?
Bom, do nosso, né? Segundo Pedro 3,18, dá a entender que as epístolas neotestamentárias de Paulo também gozam da mesma situação das escrituras inspiradas, tá? Então, em Hebreus 1, né, no primeiro capítulo aí, o início, né, havendo Deus falado pelos profetas, falou-nos pelo Filho, né, essas palavras reivindicam para os escritos dos profetas do Antigo Testamento a mesma infalibilidade que pertence às mensagens do próprio Jesus registrada no Novo Testamento. Tá? Então, aí traz, né, no seu bojo, né, a infalibilidade, a impossibilidade de falha. Bom, 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11 também, olha o que tem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, né, do Antigo Testamento indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinado, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Está implícito aqui que o Espírito Santo estava nos autores, né, do AT, e que ele os guiou para que compusesse essas palavras de verdade infalível, né, que diz o texto, cujo cumprimento era garantido, tá? Tava dizendo que era infalível e que esse cumprimento estava garantido, tá? Ainda que os autores humanos não entendessem plenamente tudo aquilo que as palavras divinas orientadas realmente significavam, tá? Por causa de versículos como estes, nós precisamos interpretar as Escrituras, procurar estabelecer não somente a intenção do autor humano que escreveu as palavras, mas também, e que é mais importante, a intenção do autor divino, né, que orientou a composição desses textos. Tá? Veja esse de 1 Pedro 1,21, nunca, jamais, qualquer profecia, né, escritura do Antigo Testamento, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, aqui literalmente levados adiante como uma nau é levada pelos ventos, né? Pelo Espírito Santo, tá? Movidos pelo Espírito Santo. Então não foi produzida por vontade humana, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquilo que falavam, conforme está registrado por escrito, esses autores do Antigo Testamento que profetizavam sobre Cristo foram levados pela correnteza, né? É verdade infalível, verdade que não se podia sujeitar à mera interpretação particular. Todas essas passagens vão formando a doutrina da inspiração, que nós chamamos doutrina da inspiração plenária da Bíblia, tá? Válida, claro, para os autógrafos, né? Que a exatidão é inerente a cada parte do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, né? De maneira que, como um todo, a Bíblia, em todas as suas partes, é infalível quanto à sua verdade, tá? E também final quanto à sua autoridade. Ela é o texto autoritativo de Deus. E essa exatidão se estende até assuntos nela contidos de história, de ciência e não só a teologia, mas vai também até o campo da ética, né? Então essa é a palavra infalível de Deus, a que nós pregamos, a que nós vivemos, a que nós esperamos. Amém? Deus abençoe vocês.